É contigo, Vanessa. Oi, Alex e Lucas, conseguimos aqui voltar para vocês e agora a gente vai retomar o assunto que é muito sério, né, sobre o trânsito aqui nessa região sul da cidade de Manaus, aqui nessa interseção entre a Avenida André Araújo e a Humberto Calderaro. Então, o senhor estava falando para a gente sobre essa questão de grandes volumes de carros que passam todos os dias e que acaba aqui acontecendo um grande engarrafamento que, infelizmente, o cidadão tem que enfrentar todo dia. São mais de 5.000 veículos diários na hora de pico, que passam tanto na André Araújo como na Humberto Calderaro. Ou seja, na realidade, somando-se isso, são mais de 10.000 veículos que se cruzam nessas grandes interseções. A André Araújo, que tem nesse trecho aqui em frente ao tribunal, esse complexo da justiça, ela tem em torno de 6 faixas num sentido para a Djalma Batista. Na realidade, o volume de carros é muito grande, a distorção é muito grande e que efetivamente existe uma retenção muito forte e prejudicial. Isso faz com que as pessoas se irritem, faz com que as pessoas efetivamente se atrasem para chegar ao seu trabalho, elas se provoquem esse estresse natural do trânsito de uma cidade que engarrafa. Durante a manhã, evidentemente que sempre esse fluxo é muito maior e isso leva ao estresse natural das pessoas. Só para a gente esclarecer quem está em casa, Manuel, nesse trecho que a gente está, o condutor ele tem 3 opções. Quer seguir direto, né, da Avenida André Araújo, ele segue para Salvador, ou ele pode fazer a curva aqui para a Avenida Humberto Calderaro, ou ele ainda pode também fazer o retorno aqui no entorno do TRE. Mas, Francisco, que na realidade são essas opções que se tem. Mas ainda assim a gente vê realmente um grande engarrafamento, acaba aqui estressando aqui realmente, como você disse, os motoristas. Inclusive aqui, né, vou pedir para a Érica mostrar para a gente agora, que nesse ponto, inclusive, tem a questão de motoristas estarem numa faixa, quererem passarem para outra e acabar cortando e às vezes ocasiona até um acidente. Na realidade sempre é a maneira de dirigir, faltando uma sinalização antecipada para que o motorista mantenha a sua faixa, né? O nosso motorista muitas vezes tem um comportamento de não respeitar essa sinalização do separador de faixa, ele vem com a velocidade um pouco mais acima, ele não respeita muitas vezes a faixa de pedestre. Na realidade, o pedestre tem muita dificuldade de atravessar aqui nesse complexo, porque nós só temos uma passarela quase em frente à Cefaz e logo depois, a quase 800 metros, nós temos uma faixa de pedestre já chegando aqui na Humberto Calderaro. E na realidade a dificuldade porque aqui é um ponto onde tem quem vem nos tribunais, quem vai na Cefaz, quem vem no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Defensoria Pública. Existe também um centro de serviços de escritório, ou seja, a demanda é muito grande nesse trecho, a demanda é muito forte. E efetivamente, aqui tem a dificuldade para o pessoal que utiliza o transporte coletivo. As paradas não são confortáveis, elas precisam de sinalização, elas precisam de conservação, elas precisam de um sistema de informação. O pedestre tem muita dificuldade de atravessar, ou seja, aqui efetivamente é uma interseção que é voltada para o automóvel. E o automóvel também, quem está dirigindo, ele não se sente confortável, porque essas condições de trafegabilidade é muito complicado. Mas esse é o trânsito de Manaus. Isso reflete o que é o trânsito de Manaus. Ou seja, nós não damos prioridade ao transporte coletivo. Nós não damos prioridade para que as pessoas possam utilizar um transporte comunitário. E vamos no transporte individual. O volume de motocicletas aqui, que hoje já chega a quase 33%, ele é muito elevado, que vem todo o movimento da Zona Leste. Esse movimento da Zona Leste para a Zona Oeste passa por aqui, cruzando exatamente a Maceió, cruzando a Djalma Batista, cruzando a Constantino Neri e vai para o São Jorge. Ou seja, esse é o grande movimento da cidade.
Agora, nesse trecho aqui que nós estamos, Manuel, o que você acredita, você como engenheiro de trânsito, que poderia ser feito para tentar sanar ou pelo menos amenizar esse problema? Na realidade, todas as obras que têm sido feitas ultimamente em Manaus têm sido voltadas para o automóvel, né? Nós já verificamos na pele que o viaduto, ele não resolve o problema de circulação das cidades. Ele apenas vai adiar o problema de circulação. Se hoje nós resolvemos um problema em uma interseção, durante 6 meses, no máximo 12 meses, esse problema vai ser amenizado. Depois de um ano, ele volta ou é transferido para um ponto muito mais além. E é assim que nós estamos verificando na própria Rodrigo Otávio, nós verificamos isso nas vias, na própria Constantino Neri, na Djalma Batista. Isso quer dizer, nós temos a solução para o nosso trânsito, passa pelo momento que nós mudarmos a filosofia de utilizar o transporte público, o transporte coletivo, como uma opção de deslocamento para o trabalhador. Enquanto nós ainda continuarmos investindo em obras que beneficiem apenas o transporte individual, nós vamos conviver com uma cidade engarrafada. São Paulo é assim, Rio de Janeiro é assim, eles optaram por isso. Não tem uma opção do transporte público de massa, é necessário isso. Não tem milagre no trânsito. A capacidade da via que ela suporta pelo número de veículos que ela recebe. Nós temos quase 1 milhão de veículos rodando em Manaus. Desse 1 milhão de veículos, mais de 900 mil são automóveis e motocicletas. Não existe capacidade do sistema viário para suportar tanto. Não tem milagre, não tem obra milagreira, não tem uma solução de engenharia que seja barata. Nós teríamos que tornar essa cidade um grande minhocão, um grande elevado, fazer aquilo que São Paulo fez e que não resolveu. Ela amenizou e não resolveu. Manaus tinha que partir como Bogotá fez, como Curitiba fez, como Goiânia está fazendo, como as várias cidades do mundo sempre fizeram, optando pelo transporte público de passageiros, optando pelo transporte de massa, para que as pessoas que moram longe, que hoje levam mais de 1 hora no seu deslocamento, que levam às vezes 2 horas dentro do ônibus, elas tenham fluidez, tenham confiança, tenham qualidade nesse sistema, tenham conforto, confiabilidade e, acima de tudo, sensação de segurança. Nós não temos outra saída. A nossa saída é exatamente essa. Essa é a visão moderna da ocupação, do crescimento da cidade. Se nós continuarmos insistindo que nós temos que fazer uma Manaus para o automóvel, e nós estamos fazendo isso desde a década de 70, quando nós optamos por isso, nós não optamos para fazer um transporte de massa, nós optamos para fazer um transporte individual, nós vamos sofrer no trânsito, nós vamos nos acontecer. E vamos continuar sendo campeões de acidente. Nós vamos continuar matando pessoas no nosso trânsito, nosso de cada dia. Infelizmente, eu sou uma pessoa otimista, eu acredito que isso tenha solução, eu acredito que as pessoas mereçam isso. Principalmente quem mora na periferia, principalmente pessoal que mora na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, que mora no Iranduba, que mora na Barreira, para que é lá que dão as condições para ele morar, mas não estão dando as condições para ele se deslocar. Você vê... Uma última pergunta, produção, só antes da gente encerrar. Nessa sua tese, então, se encaixa a questão da construção do complexo viário que está sendo realizado aí na Avenida Governador José Lindoso, que a gente conhece como Avenida das Torres, logo aqui de quem já está vindo para a Bola do Coroado, está sendo ali, inclusive a obra está prevista para ser entregue ainda esse ano. Se encaixaria dentro dessa sua tese? Resolve durante pequenos meses, não é? Depois o problema vai continuar. Então não é essa a solução? Não, claro que não é a solução. Isso daqui nós estamos jogando um problema um pouco mais além. Absolutamente. Daqui a 6 meses, o engarrafamento na Avenida das Flores vai continuar. O engarrafamento no V8 vai continuar. O engarrafamento lá na Estrada do Aleixo vai continuar. E o pior, vai ser
maior, porque a frota vai aumentar. A nossa frota está aumentando gradativamente. Daqui a 2 anos, 50% da nossa frota será constituída de motocicletas. E o que é que nós vamos fazer com esses motociclistas? O que é que nós vamos fazer com o transporte de 2 rodas? O restante vai ser o automóvel e 1% será o ônibus. É isso que nós queremos para essa cidade? Isso é uma grande reflexão. É uma grande reflexão para dizer, é essa cidade que nós queremos ou uma cidade onde nós vamos fazer de conta que estamos numa cidade americana, que tem as autopistas, que ninguém utiliza o transporte público, que todo mundo tem seu automóvel? É essa o modelo? É uma reflexão para os nossos dirigentes pensarem e tomarem uma decisão política. Para onde nós devemos continuar? Soluções como essas não resolvem o problema da cidade. Soluções como essa nunca resolveram o problema de cidade nenhuma no mundo. Pelo contrário, adiam, apenas vão jogar com a barriga um pouco mais para frente. Infelizmente é isso.